Olá, quarto no ar, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos continuar a 30ª semana, certo? Então, estamos aqui na sexta-feira, dia 22 de outubro, certo? Então, na sexta-feira nós temos a nossa aula 2, com História e Geografia no livro e História e Geografia impressa. Então, aqui no livro de vocês de História e Geografia, nós vamos falar mais um pouco sobre os comércios e as rotas desses comércios, né? Nós fizemos aquela atividade que olhava os produtos e de que local a que local, né? Ele é transportado até chegar até nós. Então, aqui no texto fala um pouco da história, da circulação dos produtos e a questão da cultura. Por que motivo? Quando as pessoas antigamente, né, tinham formas diferenciadas de transportar os produtos, porque até não tínhamos, né, transportes como hoje, o avião, né, essas embarcações mais rápidas, ou então transportes terrestres mais rápidos, igual não tinha, né, igual nós temos hoje. Então, eles faziam de outras formas, como desce, né, da melhor forma na época, e com isso as viagens eram longas, né, e eles tinham, às vezes, que ir a lugares mais distantes para conseguir os produtos que não tinham no local onde eles moravam, né? Por exemplo, na Europa, muitos comerciantes, eles iam até as Índias, que para eles era bastante longe, né? Geralmente pelo mar, certo? Ou via terrestre, mas era mais difícil via terrestre. Para quê? Para procurar as especiarias, que eram produtos de temperos especiais que não tinham na Europa, né? Não eram produzidos na Europa. Então, eles eram comprados lá longe e trazidos para a Europa. Então, era bem difícil. Só que esse fato desse comércio ter que ir longe, né? Para poder pegar os produtos, trazer para o local onde vai vender, era bom na questão da cultura. Por quê? Porque se conhecia, né, vários tipos de culturas diferentes, então acabava tendo contato com várias culturas diferentes a partir do momento que os comerciantes tinham que ir a vários lugares do continente, né, para poder fazer o comércio deles, trazer os produtos que não tinham no local onde eles moravam. Então isso foi bom até para a educação, né? Porque para os conhecimentos científicos, por exemplo, porque houve o contato com outras culturas, certo? Então o comércio ele abriu portas para a questão da cultura e do contato com outros povos. Então essa parte aqui é muito interessante, você tem que ler, tá? Com muita atenção. Eu estou comentando assim por cima, mas você vai ler com atenção, para que na outra semana a gente possa fazer as atividades, ok? E continuando falando sobre o comércio, tem as rotas comerciais. Quando você pegou o produto lá para ver de onde ele vinha até chegar até nós, você imaginou como ele vinha também, né? Será que vem por carro, né? Por caminhão, por avião, por uma embarcação marítima ou fluvial? Por onde é que ele vem, certo? Então, essa página aqui, ela fala sobre as rotas de comércio do passado e do presente. E fala dos tipos de rota de comércio, ou seja, marítimas, né, fluviais e terrestres. Então, o próprio nome já está falando de algumas, né? A marítima é quando a rota, ou seja, o caminho, o que é a rota? É o caminho que é feito, né? A rota, o caminho desse comércio até chegar ao local que eles vão vender, era feito pelo mar. Então, marítimo é que era feito pelas embarcações pelo mar, né? Já as rotas fluviais é quando eram feitas pelos rios, o que acontecia muito no Brasil, né, antigamente. E as terrestres, né, por terra mesmo, que como na época não tinha nada de transporte motorizado, né, como é que era feito por terrestre? Com a ajuda dos animais, né? No caso aí na figura mesmo, você está vendo uma ilustração mostrando eles usando o transporte através dos camelos, que eram os animais que tinham na Arábia, no caso, né? Já no Brasil, eram usados outros animais que a gente já vai falar deles, certo? Então, eu quero que você leia essa página, observe com atenção as figuras, ok? E dando continuidade, nós temos as rotas comerciais no Brasil, certo? No Brasil, na época de 1600 por aí, né? Nessa época antiga, o nosso comércio também se fazia e se fazia de forma bem grande por questão terrestre, sabe? Bem mais por terrestre. O Brasil ainda tinha muitas matas, muitos lugares fechados, não tinha, né?
igual nós temos hoje asfalto, essas coisas, não tinha, certo? Às vezes eles tinham que andar por mata fechada mesmo, ou por estradas assim recém-abertas, certo? Para pegar produtos e levar de um lugar ao outro. Quem faziam isso muito assim, eles eram chamados aqui no Brasil de tropeiros, né? E eles geralmente usavam o quê? Animais, né? Como cavalos, mulas, para poder conduzir a mercadoria, que era bem pesada, até o local certo. E assim eles iam viajando o Brasil de um lugar ao outro e levando, né, os produtos que todos precisavam e que às vezes era produzido num lugar e não tinha no outro, certo? Outra coisa, o transporte fluvial também era bastante utilizado em algumas regiões do Brasil, né? Ou seja, o transporte pelos rios, pelas embarcações nos rios. Apesar do transporte terrestre, nessa época aí, era mais utilizado, ok? Mas seja como for, como você está vendo nessa pequena explicação em verde aí, ó, por terra, por rio ou por mar, o transporte ele tem uma função importante de história para a humanidade, né? As rotas elas podem levar de uma região a outra, influenciar a questão da comercial, né? Possibilitar a troca de culturas, né? O contato com outros povos diferentes, com outras regiões. Então, o comércio não é só a questão da compra e venda, né? É questão de contato humano, de expansão territorial, de crescimento das cidades, né? De crescimento das culturas, de intercâmbio, né? De questões culturais e conhecimento, certo? Então, essa parte aqui do livro, ela fala sobre isso, e é muito importante que você leia, porque nós faremos atividades na próxima semana, ok? E continuando a aula de hoje, a aula 2, nós também vamos trabalhar História e Geografia, só que em relação à data comemorativa de amanhã, sábado, né, dia 23, que é o dia da aviação, né, que nós colocamos até a figura dessa semana sobre isso. E falar da aviação e não falar de Santos Dumont é a mesma coisa que nada, né? Tem que falar dele. Por quê? Ele é o nosso pai da aviação, nosso criador, nosso inventor do avião. Então aí eu trouxe um texto que fala da vida, da trajetória de Santos Dumont, tá? Então fala não só da criação do avião, mas de como ele pensou sobre isso no começo, né? De como ele pensava, as coisas que ele inventou, que não foi só o avião. Então eu gostaria que você desse uma boa lida nesse texto biográfico, ou seja, esse texto que conta um pouco da vida de Santos Dumont, esse mineiro cheio de talentos, né? Que nosso brasileiro, que foi um criador, né? Um inventor muito importante para nós, certo? O criador, inventor do avião, gente. O primeiro avião a levantar voo realmente foi Santos Dumont, né? Nosso brasileiro aí, inventor. E aí eu gostaria que vocês lessem o texto e depois dessem uma lida nessa parte de interpretação para responder as questões, tá? A primeira você vai, número 1, marcar um X no objetivo da leitura, ou seja, o que o texto trouxe de principal aí, qual foi a ideia principal do texto. Número 2, quem é considerado o pai da aviação segundo o texto? Certo? Acabei de falar agora há pouco. Número 3, como Santos Dumont começou a paixão pela aviação? Leia lá no texto que você vai descobrir como é que foi que ele começou a pensar, né, em inventar um avião um dia. E a 4, lá no texto fala que na mesma época em que Santos Dumont estava estudando para poder inventar as coisas, e inclusive o avião, outras pessoas no mundo também estavam naquele momento estudando, testando, né? E tentando inventar outras coisas. Aí a pergunta é para você. E você? Se você fosse um inventor, o que você inventaria? Pensa aí e me explica isso e escreve aí para mim. E a 5, além do avião, o que mais foi inventado por Santos Dumont? Isso está lá no texto, tá? Não vou falar porque você vai ler com atenção e vai descobrir que não foi só o avião que ele inventou, certo? E aí do lado nós temos uma curiosidade sobre o Santos Dumont, né? Que a turma da Mônica está trazendo para nós, né? E aí você dá uma lidinha para você saber um pouco mais sobre este grande inventor brasileiro, ok? Por hoje é só e até a próxima.